Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Hoje, sexta-feira, 16 de agosto de 2019, estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais, conduzido pela Diretoria de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Hoje, na presença do nosso querido Afonso, do nosso querido João e do nosso querido Guilherme. E também sentindo muito a falta do nosso âncora, né? O Marcelo, que está em viagem, em merecido descanso. Um grande abraço ao Marcelo. Um grande abraço à Fátima também, que não pode estar aqui hoje. Ah, sim, e o João pediu para me apresentar. Eu sou o Leandro. Boa noite a todos. E hoje teremos o formato de programa um pouquinho diferente. Iremos debater o Evangelho nessas 2 horas. Iremos estudar um pouco mais, nos aprofundarmos sobre o Evangelho. Não teremos a leitura do último capítulo do Nosso Lar, que ficará para uma outra oportunidade. Na verdade, dia 30, né? Dia 30, exato. O nosso âncora, né? O Marcelo pediu, como ele foi viajar e como ele participou de todos os capítulos quase, eu acho que nada mais justo do que tê-lo narrando, né? O último capítulo também, né? Extremamente importante, né? Claro. Então a gente pede desculpa aí para os usuários, para os ouvintes, mas no dia 30 é o dia que ele retorna, aí que é uma sexta-feira, e a gente vai fazer o programa com o último capítulo. E o Guilherme já pode dar então a sua saudação. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Um diazinho menos frio hoje aqui em Vinhedo, né? A gente passou alguns dias de bastante frio e agora o solzinho está começando a esquentar de novo a gente. Boa noite a todos. Eu sou Afonso. Estou mais uma vez aqui com meu coração sempre muito alegre por poder falar a respeito do Evangelho do Mestre Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, e desejoso de que os nossos comentários possam servir de orientação, de inspiração, de acolhimento a todos os que ouvirem essa nossa tarefa, esse nosso programa, que é feito com muito carinho. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Aqui é o João falando. É um prazer enorme. Agradeço muito a Deus e a bendita oportunidade de estar aqui com esses amigos queridos e aí para a gente conversar sobre as palavras de Jesus. Olha que coisa importante para a gente, né? Para o nosso espírito. Ainda bem que a gente já está despertando, entendendo que precisamos entender e conversar, debater Jesus. Uma boa noite a todos. E hoje, nós iremos falar sobre o capítulo 6, o Cristo Consolador. Mas,
embora o capítulo 6 seja um dos menores capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito profundo, porque ele nos traz o Consolador prometido, né? A explicação. Ele nos traz o entendimento sobre o Consolador prometido que nos foi dito pelo Mestre Jesus durante a sua passagem entre os homens. Mas antes disso, nós vamos também falar um pouquinho sobre os primeiros capítulos, os primeiros 5 capítulos que antecedem esse capítulo 6, para que nós possamos ter um entendimento e possamos ter a clarificação necessária, de modo que venhamos encontrar os ensinamentos do Mestre de maneira mais apropriada. É bom a gente observar a estrutura com que foi planejado o Evangelho segundo o Espiritismo, porque no seu primeiro capítulo nós vamos encontrar como título Não Vim Destruir a Lei. E nesse capítulo nós temos as 3 revelações que nos dão toda a orientação da sabedoria superior e nos acompanha, na verdade, no nosso desenvolvimento como humanidade. É sempre didático e eu gosto de caminhar por esse rumo, por essa estrada, entender de onde que nós viemos, como é que nós chegamos até aqui. E esse primeiro capítulo nos fala primeiro de Moisés, considerando a grande primeira revelação, com a recepção, através da inspiração, dos 10 mandamentos. Esta é a estrutura fundamental que nos tem guiado e orientado nesse longo e vasto caminho de evolução. Nós precisamos lembrar que, como reencarnacionistas, nós acreditamos na busca constante de conhecimento, de desenvolvimento e de conquista daquelas que passaram a ser conhecidas como as virtudes cristãs. Então, o primeiro esboço dessa grande trajetória, quem nos traz é Moisés, que reconhecidamente na orientação espírita ele é a primeira revelação, seguido da própria presença do Mestre. Algumas centenas de anos depois, o Cristo nos vem trazer a sua contribuição nesse processo de alfabetização espiritual, quando ele nos ensina a amar e a perdoar. Então ele seria a grande segunda revelação. E nesse primeiro capítulo ainda temos a presença da doutrina dos espíritos, como a terceira revelação, já mais recente, agora no século XIX. E com isso nós vamos percebendo que as coisas todas que são trazidas do plano espiritual superior, elas respeitam um grande e detalhado planejamento que é executado com toda a dedicação de espíritos nobres e superiores, que podemos ter uma leve e breve visão nesse primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos ter Moisés, Jesus e a doutrina dos Espíritos, aprofundando o nosso conhecimento a respeito das realidades espirituais. E agora vou passar para o João. Posso contribuir? Oh, por favor, Guilherme. Esse capítulo 1, ele fala também, né, da aliança da religião e da ciência. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito, vamos lembrar, em 1857, 58, eu realmente não lembro o ano exato,
mas a gente já tinha passado pela Revolução Industrial, a gente estava num outro patamar de entendimento da ciência, né? Então, naquele momento, a gente já estava com alguma maturidade maior para poder entender o que Jesus quis nos dizer. Porque na época de Jesus, vamos lembrar, né? As pessoas, inclusive, achavam que a Terra era plana, né? Que a Terra era plana e que tinha como se fosse uma redoma de bolo em cima dele, onde estavam as estrelas. Era um conhecimento e um pensamento ainda muito rudimentar. Então, nesse ano que foi escrito o Evangelho segundo o Espiritismo, agora sim, nós já temos um pouco mais de conhecimento para poder absorver. Então, Jesus nos envia o Espiritismo, através do Espírito de Verdade, para justamente nos esclarecer e explicar tudo aquilo que ele colocou lá nos ensinamentos dele quando ele passou por aqui. Devolvo a palavra. E o importante a gente lembrar, né? Foi muito bom você ter puxado esse tema, Guilherme, porque nós temos que lembrar que o Espiritismo e a ciência, né, caminham de mãos dadas. Sempre. Né? E por conta disso também, nós temos que nos lembrar, né? O próprio Kardec, no início, ele era muito cético. Né? Ele sempre tentava colocar à prova tudo aquilo que ele recebia, todas as orientações, os ensinamentos. Então ele mesmo precisou vencer esse ceticismo para que pudesse colocar em prática toda a decodificação. Né? Então, e por muitas vezes ele até usou de experimentos científicos para que pudesse dirimir as dúvidas que ele tinha em relação às informações e as orientações que ele recebia dos benfeitores espirituais. Não, muito interessante essa sua colocação aí, Leandro, porque assim, quando eu assisti aquele filme lá do Kardec, né, é muito interessante, eu fiquei assim, porque uma coisa é a gente lê, né, mas a imagem é muito forte, né, a hora que foi muito bem representado, né, eu acho que naquele filme lá, por exemplo, a gente imaginar a dificuldade, né, que era naquele momento, porque hoje, né, que a gente hoje falar essas coisas que a gente fala, tudo aqui, entender é fácil, né, mas teve uns tempos, naquela época lá quando ele começou e também no início do Espiritismo aqui no Brasil, inclusive também, havia muita perseguição, né, o próprio Chico foi muito perseguido, né. E aí lá no filme do Kardec fica muito claro, eu saí de lá assim, uma visão assim bem, vamos dizer, modificada ou ampliada, né, em função da realidade, da dureza daquela situação, porque existia todo vamos dizer, um status quo lá, né, uma situação lá estabelecida, né, de uma religião, de uma quantidade de preconceito enorme, né, nós seres humanos somos extremamente preconceituosos, né, com relação àquelas ideias que não são as nossas, né. Então assim, até trazer essa novidade, né, igual o Leandro comentou aí, eu me lembrei muito da questão quem não assistiu o filme Kardec, eu sugiro que assista, que realmente é muito interessante, né. Eu adoro história, né, tem toda essa questão de história e muito agora em setembro disponível no Netflix, inclusive. Ah, que bom. Ótima notícia. Enfim, mas assim, assistam, porque realmente é muito interessante, assim, algumas coisas, e é lógico, é só um pedacinho, né, e aí eu também estou tendo a oportunidade de ler, igual eu já comentei de outras vezes aqui, a Revista Espírita, né, aquela coleção, são 11 livros, né, eu estou no 3º livro já, mas é uma maravilha, né, que a gente vai ver, o Kardec ele coloca lá claramente esse espírito dele, assim, porque a ciência é isso, né? A ciência tem que desconfiar, ela tem que provar que é verdade, né? Então ele diariamente ele recebia lá cartas e mais cartas, ele não conseguia responder a todas, ele avisava que geralmente ele mandava respostas que valia para um monte delas, porque ele não conseguia responder uma a uma, né? E assim, e a quantidade de dúvidas que eram trazidas, quando era simplesmente aquele, vamos dizer, coisa que o pessoal só queria meter o pau, só simplesmente por ser do contra, ele dizia mesmo que esse tipo de coisa assim ele simplesmente desprezava. Agora, quem queria discutir, que pegava, olhava seriamente, ele respondia uma a uma, né, vamos dizer,
as dúvidas levantadas seriamente. É muito interessante que ir lá na Revista Espírita que a gente tem acesso, assim, mais ou menos a vibração, né, a intimidade lá do Kardec e os outros trabalhadores, né, os colegas dele lá de trabalho da época lá da Sociedade Espírita, né, de Paris. Enfim, inclusive, nesse ano de 1860, lá que eu estou lendo, ele vai até Lyon, né, onde existia lá uma congregação muito especial, ele diz, inclusive, ele narra lá no livro, né? E ele foi extremamente bem recebido. Ele chegou lá, ficou impressionado com a quantidade de pessoas que tinham em Lyon já nesse ano de 1860 e a seriedade com que o pessoal tocava lá o espiritismo era muito impressionante. Então, assim, a questão foi muito bem lembrada. Gostei dessa colocação do Leandro. E aí, puxando, vamos assistir, né? Quem não assistiu, eu estou pensando, vou assistir de novo, né? Kardec. Porque para a gente ver assim, que coragem daquele espírito, que espírito maravilhoso, assim, grandioso, né? Que obra sensacional. E a hora que a gente para né, prestar atenção nos detalhes, né, na importância dessa obra, né, a transformação, né, como o Afonso estava dizendo, a terceira revelação, olha a transformação que causou aí na humanidade. Tem que ser um espírito de escola mesmo, aquele especial mesmo, escolhido a dedo por Jesus. Eu gostaria de fazer 2 comentários com relação à colocação do João. A primeira é com relação ao preconceito da época em que o Kardec viveu, no século XIX. Nós não podemos esquecer que Paris era considerada a cidade-luz. Toda a inteligência intelectual, científica do mundo todo encontrava em Paris a sua grande capital. Os principais mentes, nomes, movimentos se concentravam em Paris. Não foi à toa que a doutrina se baseia nesta cidade para a sua eclosão. E no momento em que a humanidade, como nos lembrou o Guilherme, estava num momento de eclosão de conhecimento. Nós temos as principais descobertas, as principais transformações científicas foram nascidas no século XIX. E um ponto importante também, que desculpa, junto para a gente levar igual uma conversa com o Fabinho, nosso querido Fabinho sempre fala o seguinte: a questão, como a religião durante muito tempo, né, Afonso, tratou de segurar para si, né, todas as informações, as bibliotecas e tudo mais. Então a ciência estava se afastando da religião, como o Guilherme falou. É muito importante a gente, vamos dizer, refletir e enxergar a importância daquele momento, porque assim, no mesmo momento em que é escolhido Paris como centro, como você tem absolutamente toda a razão e a estratégia da espiritualidade, a estratégia de Jesus mesmo, colocar lá, porque tinha que ser lá no centro, lá era o centro do mundo, simplesmente isso. Mas ao mesmo tempo, a ciência estava absolutamente afastada da religião em função de todos os preconceitos, o próprio ataque, os ataques que iam de um lado contra o outro, né? Eu digo assim, entre a ciência e a religião, né? Se afastando, quer dizer, que não faz sentido nenhum, que o Kardec sempre deixa bem claro. Né? Essa característica é típica do século XIX, né? A religião colocando patamares de fé dogmática e que eram absolutamente apartadas de toda a pesquisa e a razão científica. O conceito era esse. Fé cega e a ciência era uma especulação humana. Foi exatamente a partir da doutrina dos espíritos, da terceira revelação, que nós vamos encontrar o conceito de fé raciocinada que não existia antes, né? No que acreditamos seja um movimento muito sensato, porque
nós levamos muito tempo, centenas de séculos, para conquistar do nosso início evolutivo a razão. Então nós não podemos abrir mão do fato de sermos diferentes do restante da criação, a aquisição da razão. Então é exatamente no conceito que os espíritos nos trazem e que foi perfeitamente captado e compreendido por Kardec, que nós temos a divisão, a união da fé raciocinada. Não mais com base em postulados dogmáticos, onde você não tem condição de questionamento, mas com base na razão, na observação. Ô Afonso, eu vou abalar nossa amizade, estou te interrompendo toda hora aqui, cara. Olha só, e isso inclusive, assim, lá na Revista Espírita, que eu convido todos assim, a ler, porque assim, é muito importante, e assim, como o Kardec conduz essa questão da importância dessa união, e como ele é a lógica em pessoa, né? O Kardec é muito lógico, é muito racional, e aí ele nos leva a raciocinar e a entender a importância de tratarmos a religião de uma forma lógica, natural e, assim, é importante, fundamental para nós, né? Exatamente para a gente utilizar a nossa razão, né? Toda a nossa inteligência que Deus nos ofereceu, para a gente entender e aí saber, como o Haroldo disse outro dia, né? Na palestra aqui em Campinas, para a gente passar a realmente entender e aí com o coração e com a razão adorar a Deus, assim. E aí, a partir do momento que a gente passasse a adorar a Deus, a gente ia se divinizar, né? Nós iríamos nos tornar divinos. Olha que coisa, o Haroldo fez esse negócio, uma imagem tão linda lá, que é impressionante. Quem não ouviu aquela palestra tem que ouvir, que é muito maravilhosa. Desculpa, o Afonso, te interrompi. Não, é inevitável a gente se empolgar, mas eu gostaria de retomar dizendo que nós estamos falando a respeito da união dos conceitos de razão e fé. A fé raciocinada é uma contribuição da doutrina dos espíritos. E nós não podemos nos esquecer que Kardec, na verdade o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele é um discípulo muito especial do Cristo, que foi exatamente pelas suas conquistas e pelas suas bases de razão e lógica, escolhido para orientar a captação da doutrina que veio trazida pelos Espíritos. Então, na primeira revelação, nós temos Moisés como o homem que trouxe as tábuas do conhecimento. Depois nós temos a figura especial de Jesus, nos trazendo as leis de amor, perdão e caridade. Na terceira revelação, nós não temos mais nenhuma personificação. É importante que lembremos o nome que foi dado à doutrina dos Espíritos, exatamente para que não ficasse nenhuma personalidade e ela pudesse se estender a todos os seres encarnados e desencarnados, porque somos todos espíritos, transitoriamente mergulhados na carne ou fora dela. Então, essa união e esse preconceito ao qual o João estava comentando, nós devemos ao fato de toda essa efervescência científica e cultural no século XIX fez com que os ânimos fossem de muita vaidade, porque as coisas aconteciam com muita intensidade no campo científico, e isso gerou um profundo preconceito de tudo que não fosse ciência. Então, e um ponto, meu querido Afonso, mais uma vez te interrompendo, a nossa amizade aqui devidamente abalada, assim, a questão assim,
toda essa questão de dogmas e tudo mais era muito utilizado, né, para se obter o poder, né, o controle sobre as pessoas, né, que foi, né, durante muito tempo que indevidamente, né, as religiões utilizaram, né, na história da humanidade. A gente sabe, nós participamos como, né, muitas das nossas encarnações estávamos nós lá no controle tentando, né, utilizar a questão dos dogmas. Então, assim, toda essa questão do preconceito, a questão da perda do poder, disputa de poder, que é exatamente uma coisa que apaixona demais o coração dos homens. Então, tudo isso, nesse momento, olha com o que Kardec teve que conviver. Sim, as forças que estavam contrárias à implantação da doutrina dos espíritos eram, de um lado, os materialistas cientistas, né? Eles precisavam da matéria para continuar. E o Kardec dizendo que era importante valorizarmos o aspecto espiritual. E do outro lado, a religião que estava estabelecida, também com fortes poderes de dominação, que também pressionavam profundamente porque tinham receio de perder a hegemonia. Então o Kardec luta contra titãs, na verdade. Agora, não podemos esquecer da condição de Kardec como um discípulo muito especial do Cristo e de toda uma pleiade de espíritos que reencarnaram na Europa para dar suporte a esse momento especial de nascimento da doutrina dos espíritos. Então, os relatos de Kardec, e nós temos nas obras básicas os ditados mediúnicos que vêm de diversos países que não apenas a França, porque existiam seres reencarnados sintonizados com esse momento. Como todos os planos superiores acontecem, nada acontece por acaso. O acaso é alguma coisa que não existe na estratégia espiritual. Mas gostaria de voltar ao segundo capítulo, porque nós falamos a respeito do primeiro, que fala das 3 revelações. No segundo capítulo, o título é Meu Reino Não É Deste Mundo. Neste capítulo, nós vamos ter a presença de Jesus e a condição espiritual da sua tarefa. Então, é preciso lembrar que até a doutrina dos espíritos, nós tínhamos ainda a condição de Jesus como uma parcela da Trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo, que era a visão católica. E a partir da doutrina dos espíritos, nós vamos encarar Jesus como um filho de Deus muito evoluído, mas que passou por todos os processos, como nós estamos passando agora, anteriormente. E na condição de filho muito desenvolvido, ele assume a tutela do grupo de espíritos ao qual nós somos engajados, que é a humanidade terrestre. Então é este grupo de espíritos que o Cristo, desde a formação do planeta, vem orientando. E esta é a sua realeza, é a sua evolução espiritual, para nós inimaginável, porque ele está numa condição muito acima da nossa, embora saibamos, por palavras dele mesmo, que tudo o que ele fez nós podemos fazer e ainda mais. Ele deixa claro nessa fala que ele é filho de Deus como nós e nos adota como irmãos mais jovens para a nossa caminhada evolutiva. Assim ele nos fala a importância da transição ou dos 2 aspectos da vida, encarnado e desencarnado, e coloca que o seu reino não reside aqui na Terra, mas sim no plano real da vida. Aqui, a Terra é um lugar de transitória passagem. Embora nós nos confundamos constantemente, nós somos seres espirituais numa experiência material. Depois nós vamos para o terceiro capítulo,
onde o título é Há muitas moradas na casa de meu pai. Neste capítulo, nós vamos ter a explicação da espiritualidade com relação a esta jornada de evolução. Então nós vamos entender que nós vivemos num planeta que está, tanto quanto a nossa humanidade, em processo de evolução. Nós temos a nossa condição hoje é de transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. A condição do planeta de provas e expiações é exatamente essa onde nós vemos as cores mais agudas nesse momento de transição, que são os conflitos da sombra, do equívoco, do mal, assim chamado, com o bem, com a luz. Então nós precisamos entender que o planeta Terra é como se fosse uma escola, ou melhor, uma sala de aula. E existem outros planetas que graduam a continuidade do estudo. Existem planetas que estão antes de nós, são os planetas primitivos, onde nós temos o início da vida, e assim nós vamos desenvolvendo uma escada que não tem limite, até chegarmos nos mundos celestiais. Isso tudo orientado pelos nossos benfeitores. Nós vamos vendo que o nosso planeta hoje está num processo de transição para um planeta de regeneração. Nessa condição, nós ainda conviveremos com o desequilíbrio, com o equívoco, mas sem a predominância dele. Então, nós estamos já situações e momentos em que temos as situações de prevalência da fraternidade. É o próprio Divaldo Pereira Franco quem costuma comentar que nunca se fez tanto em benefício do próximo como nos dias que nós estamos vivendo hoje. O fato disso é a quantidade de organizações não governamentais que hoje transcendem os limites dos países, dos continentes e vão em busca de todos os corações, não só humanos, mas também dos corações que fazem parte da criação, nos reinos inferiores e no próprio planeta, em busca de equilíbrio, de fortalecimento e desenvolvimento. Então, nesse capítulo 3, nós vamos ver que há muitas moradas na casa do Pai, porque a nossa jornada ela é constante. Nós quase tivemos um desastre aqui, mas foi contido a tempo. Nós temos uma evolução constante e de um grupo que é muito maior do que a nossa humanidade terrestre. Nós somos apenas um pequeno planetinha azul de um sistema solar colocado numa galáxia que não é nem das maiores e das quais nós temos notícias pelos nossos estudiosos que há bilhões idênticas e maiores do que ela. Então, não podemos imaginar que sejamos o centro do universo. Estamos bem longe disso. Mas tudo isso para entendermos a evolução da nossa condição, porque nós vamos caminhando para o capítulo 4. No capítulo 4, o título é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui nós temos as bases para o entendimento do processo de conquista da evolução, de conquista dos valores morais, das virtudes cristãs. Então a espiritualidade usa a estratégia das múltiplas encarnações para que nós possamos corrigir os equívocos que cometemos, retomar os erros que causamos e, com isso, nos redimirmos
não perante nenhum tribunal, senão o da nossa própria consciência. Como os Espíritos explicitaram no livro dos Espíritos, a consciência é exatamente o lugar onde está inscrita a lei de Deus. É aqui que nós temos a prestação de contas. Nós não vamos precisar prestar contas a ninguém que não seja a nossa própria consciência. Essa visão, ela nos dá uma total liberdade, porque ela permite que nós reconheçamos que temos, na verdade, a condução do nosso processo de desenvolvimento. Nós não somos nada mais do que os autores da nossa alegria, da nossa felicidade ou da nossa dor, do nosso equívoco. A lei de causa e efeito, de ação e reação, ela na verdade está baseada na grandiosidade do Pai que nos dá o livre-arbítrio. Então, através do livre-arbítrio, nós podemos perfeitamente escolher as sementes que lançaremos, os pontos que adotaremos como prioridade na nossa vida. A única exigência do Pai, que nos quer sempre crescidos e evoluídos, é que nós colhamos todas as sementes que lançarmos em terra. Afonso, desculpa um pouco. Olha a importância desse momento, né, da humanidade. É um momento em que a humanidade está madura para poder ter essa liberdade, né, exatamente, porque antes existia todo aquele conceito lá de que Deus ia punir, etc. E muito pelo contrário, você, né, deixou bem claro aí. A nossa consciência é que vai nos conduzir, né, que vai nos cobrar, né, nós não iremos nos perdoar, né, enquanto nós não acertarmos as contas que houvermos, vamos dizer, transgredido, né, perante a vida, né? Esse conceito, ele é fruto do amadurecimento da consciência, né? Enquanto não estivermos maduros, nós ainda teremos necessidade de imaginar um Deus punitivo, duro, sanguinário, extremamente inflexível. Isso é típico das almas que têm uma falta de amadurecimento espiritual e moral, né? Então, é um processo de evolução. Enquanto não estivermos evoluídos, nós precisamos acreditar que se não fizermos o certo, seremos punidos. Então, e essa questão que você comentou, inclusive, do Deus sanguinário, né, foi exatamente o que levou ao engano lá na época, né, dos judeus, né, quando da chegada de Jesus, eles estavam esperando o Messias que ia vencer e comandar pela espada, né? E chegou Jesus dizendo que tinha que perdoar 70 vezes, 7 vezes, amar o vosso inimigo. Não deu para entender nada, os caras não conseguiram entender, né? Então, assim, foi esse engano que eles estavam esperando, um Deus sanguinário, né? um Messias que trouxesse, vamos dizer, a vitória através da força da espada, né? Não, Jesus veio lutar com o amor. Olha que coisa. Vamos aprendendo com o Cristo e com o tempo, e na verdade com a dor, que a evolução nos prova que a lei de amor é a grande mola propulsora de todo o universo. Aqueles de nós que ainda imaginamos a capacidade da força, da violência para impor situações ou verdades, ainda está carente de amadurecimento espiritual. Porque pela força não se consegue o convencimento. O convencimento, ele precisa vir do aceite interior. E você, pela força, você consegue obrigar. Mas a obrigação não tem raiz, não tem aceite. Face,
aquilo que é obrigado a fazer por imposição, por medo, né? Mas o amor convida e conquista. E quando conquista, arrasta. E aí você não tem mais a necessidade de vigilância. Hoje, nós ainda estamos precisando aprender a entender que nós só podemos transformar e mexer na realidade na nossa própria condição. Então, quem deseja um mundo melhor e diferente precisa ser esse mundo melhor e diferente. A soma dessas transformações é que vai nos levar a uma realidade diferenciada. As pessoas deixam esse microfone perto de mim aqui, eu interrompo toda hora. Não, então, mas olha só, isso que você falou, o amor arrasta. Então a gente pega os exemplos de amor no mundo, é impressionante. Você pega, olha o Cristo, onde ele passava, ele saía arrastando multidões. O amor dele, a vibração. O Chico, por onde ele andava, ficava aquela fila interminável, né? Até outro dia eu estava lendo aquela questão, o desencarne do Chico, visto pelo mundo espiritual, a fila enorme que existia lá, né, para recebê-lo. E outros exemplos, né? Outros exemplos aí de amor, né? Que a gente tem, assim, as pessoas que transbordam, né, esse amor, né? O Paulo lá, né, na época, quer dizer, enfim, olha só como é que realmente o Afonso foi muito feliz aí no verbo que ele usou. O amor arrasta as pessoas, assim, a gente é levado, nem sabe explicar porquê, mas assim, a gente fica tão inebriado, né, que a gente se entrega ao amor. E Jesus, né, era aquela fonte infinita de amor. Maravilha. Afonso, eu vou te vingar, eu vou interromper o João, olha. Pra gente ver como era difícil para Jesus naquela época, imagina. Nesse capítulo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vocês lembram da passagem de Nicodemos, que era um fariseu, senhor das leis, que foi conversar, senador dos judeus, foi conversar com Jesus de noite, para não ser visto. Que vergonha, eu vou perguntar lá para o Nazareno alguma coisa. E ele foi lá perguntar para ele e falou assim: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Esse era uma das pessoas com maior nível de conhecimento naquela época. Então imagina a dificuldade que Jesus tinha para plantar as sementes que ele teve que plantar. Então o Espiritismo vem 1800 e alguns anos depois para trazer esse esclarecimento que para a gente é maravilhoso. É bem fácil para a gente, lendo o Evangelho, entender. Talvez se a gente estivesse lá naquela época, e talvez estivéssemos mesmo, né? A gente não ia conseguir entender absolutamente nada, né? Então, e foi exatamente isso aí, por isso que Jesus falou mesmo, né? Que não dava para explicar tudo lá, não dava para contar tudo. Mais tarde vem o Consolador, que é esse que está aí nos esclarecendo, e que realmente, na hora que a gente para, né, Afonso? A gente pegar, por exemplo, fazer a leitura das parábolas de Jesus, né? E as leituras, vamos dizer, muitos termos assim, eruditos lá na Bíblia, tal, é difícil às vezes, né? É fundamental a leitura da Bíblia, mas tem hora que é complicado de entender. Aí pega, por exemplo, aqui vem os Espíritos retirarem todo o véu das letras, né? E nos esclarecer e trazer as explicações em cima daquelas passagens. Nossa, facilita muito a nossa vida, né? Igual desculpa, estendendo um pouquinho, eu estava até comentando com uma amiga minha ontem, né, que quando eu conheci o Espiritismo foi assim, né, de repente, né, uma amiga minha me chamou, fui lá conhecer, então era um sábado à tarde lá em Niterói, tal, um grupo de amigos estudando Livro dos Espíritos, pergunta e resposta, falei, nossa, eu fiquei assim, chocado, falei, meu Deus, onde é que eu estava? Eu estava já lá com os meus 25 anos, faz tempo, E aí eu falei, meu Deus, onde é que eu estava esses 25 anos que se passaram que eu não tinha visto essa coisa tão clara, tão lógica, tão racional. Para mim foi assim, encaixou tão bem no meu coração, no meu espírito,
que assim, me apaixonei pelo Espiritismo ali no primeiro momento, foi amor à primeira vista ali, né? A hora que eu vi, né, e as pessoas conversando, discutindo religião de uma forma totalmente nova, né? Para mim, que assim, eu era, né, católico na época lá, tal, enfim. Todas as religiões são importantes, diga-se de passagem aqui, antes de mais nada, né? Mas assim, naquele momento eu tinha uma sede muito grande de informações, né? E que ali, naquelas, vamos dizer, poucas perguntas, né, das mais de 1000 que existem no Livro dos Espíritos, as poucas perguntas que foram estudadas naquele sábado lá para mim foram, assim, fundamentais para o meu espírito. A hora que eu passei por aquela experiência lá, entendeu, Afonso? Foi assim, um negócio tão transformador na minha vida que eu abracei, assim, profundamente apaixonado mesmo a doutrina. Essa reação, João, é muito comum nos espíritos que têm o desejo de entender a misericórdia e a justiça de Deus. Porque nesse próprio capítulo 4, nós vamos ter a colocação da reencarnação em oposição à vida única. Se você pensar que uma vida só existe uma única existência, o erro que você cometer, ele passa a ter um peso insuportável, porque você não tem a oportunidade de consertar aquele erro. Tudo que você fizer, ele fica decidido nessa primeira e única existência. Com o advento do conceito da múltipla encarnação, você passa a entender melhor o conceito de misericórdia e benevolência e sabedoria de Deus. Então, se você erra profundamente numa existência material, você é dotado de retornar à existência com os mesmos participantes daquela situação dolorosa, com o objetivo de corrigir, de refazer, de retomar, de reconstruir, de ressignificar. Isto é a própria expressão da misericórdia de Deus. E tem um outro prisma também, por exemplo, que também pega muito, né? Assim, era um ponto também que me doía bastante no meu senso de lógica, né? As injustiças sendo cometidas, você comentou no nosso caso, né? No caso das nossas falhas, né? E aí eu ficava pensando nas falhas dos outros também, né? Era um dos pontos que a gente fica avaliando. Como é que pode? Como é que seria esse Deus justo se permite todas essas injustiças, esse monte de coisa errada e tal? Era uma coisa que eu ficava pensando, assim, né? Refletindo muito. Isso atormenta muitas pessoas até hoje. Até hoje, exatamente. Então, assim, e aí vem esse espiritismo maravilhoso de libertar a gente dessa carga, né? Porque a carga de cada uma das nossas falhas, das falhas de cada um, pertence única e exclusivamente a cada um, né? Se nós, como você já bem disse aí, né, Afonso? Se nós plantarmos sementes, né, indevidas, que a gente sabe, a gente não precisa de ninguém para nos dizer o que é certo ou errado, mas se a gente está plantando o mal, né, a nossa consciência, exatamente, Leandro, a nossa consciência já sabe nos dizer exatamente o que é certo e o que é errado. Você fez um preâmbulo exatamente para falarmos do 5º capítulo do Evangelho. Exato. Segundo o Espiritismo. Meu papel aqui é te Afonso, ajudar. Se você quiser, eu desligo o microfone dele, tá? Você fala para mim que eu aperto o botão aqui, ele não pode falar mais nada, hein? O 5º capítulo, que é também o capítulo mais extenso, ele vem falar exatamente o que o João estava comentando, que são os equívocos, são as aflições. Então, bem-aventurados os aflitos, passa-se a entender melhor por que somos bem-aventurados quando estamos vivendo as nossas aflições. Não é que é importante sofrer. O sofrimento ele é sempre um motivador, ele é sempre um despertador para a nossa transformação. Então, bem-aventurados os aflitos, nós vamos falar de causas, nós vamos ouvir no capítulo 5, causas atuais das aflições, são os equívocos que cometemos de julgamento, o nosso preconceito, a nossa avaliação superficial.
e as causas anteriores das aflições. Porque as nossas dores, muitas vezes, fazemos um exame de consciência e nós não encontramos o nascedouro, a causa nesta encarnação, nesta consciência de carne que é limitada. Então podemos entender que as causas das dores que nós não entendemos hoje residem nos equívocos que cometemos anteriormente. E que a misericórdia de Deus, por acréscimo, não nos permite lembrar de forma clara, com o filtro da carne. A reencarnação nos impede de acessar todas as causas anteriores, boas ou más. E isso contribui para o nosso equilíbrio. E, Afonso, uma coisa também que é, igual você falou, né? O capítulo 5, que trata das aflições, né? Bem-aventurados os aflitos, você estava dizendo? É o maior capítulo, né? Como você disse, porque é onde traz aquele monte de consolação, de explicação, para a gente entender, porque a gente é tão aflito, a gente tem tanta confusão ainda dentro do nosso coração, da nossa mente, né? Então a gente precisa de muito esclarecimento, né? A gente precisa de muito consolo, de muito conforto. Então é por isso que esse capítulo é maior, né? Vamos dizer, para trazer bastante coisa para a gente se fartar, vamos dizer assim, de consolo, de conforto, para a gente poder avançar e superar essas nossas aflições, né? E também é importante a gente lembrar, né, que além das aflições, que boa parte delas são originárias de existências anteriores, né? Uma outra parte significativa também, elas vêm em decorrência das más escolhas que nós fazemos nessa existência atual, né? Temos que lembrar que a nossa existência aqui, ela é feita de escolhas, né? E cabe a nós buscarmos sempre a sabedoria e o entendimento para fazer as escolhas corretas e as escolhas adequadas. Então, as más escolhas, as más decisões que nós tomamos, que na grande maioria delas são levadas por conta da nossa dureza de coração, por conta ainda dos nossos instintos primitivos, que são muito fortes, né? Os nossos vícios, né? Os nossos vícios que não nos deixam, né? E nós não deixamos eles também. Então, essas más escolhas também trazem essas nossas aflições, né? E aí, muito sabiamente, né, a gente falou dos 4 primeiros capítulos, onde a doutrina dos Espíritos nos esclarece a verdade, e a partir do capítulo 5, nós começamos a falar sobre as bem-aventuranças. E como o próprio Afonso falou, mas será que é necessário nós sofrermos? Será que Jesus quer que nós soframos? Não, Ele não quer. Mas Ele sabe que por conta da nossa dureza de coração, é a única maneira que nós temos de evoluirmos, de aprendermos, de nos melhorarmos, né? E felizes somos nós que temos a oportunidade de estarmos aqui, nesse envoltório carnal, e podemos quitar um pouquinho dos nossos débitos anteriores, que certamente são muitos, e não serão quitados somente com essa existência, mas que nós tenhamos a oportunidade também de conseguir alguns créditos, algum bônus hora nessa existência, para que a gente possa também voltar numa próxima encarnação em uma condição superior a essa que nós estamos. Sem dúvida. Leandro, além dessa linha também que você comentou, a questão das nossas escolhas, né? Assim, até eu estava comentando outro dia assim, a gente tem assim, dezenas, centenas de oportunidades diariamente da gente escolher como é que a gente vai agir. E aí a gente ainda escolhe o mal, né? A gente ainda pede para libertar o Barrabás e crucificar o Cristo, né? Até hoje a gente está nessa cabeça durice, né? Então assim, é a hora que a gente escolhe, ao invés de dar um sorriso, ficar carrancudo, né? A hora que a gente escolhe, ao invés de estender a mão, a gente olhar para o outro lado, né? A hora que a gente escolhe, ao invés de ceder a vez no trânsito, a gente acelerar, né? A hora que a gente escolhe brigar com alguém
que precisa ser atendido mais rápido, a gente, ao invés de ceder a vez lá, pode ser, não quer ir na frente, você está com pressa, está com problema em casa, não sei, não quero saber. Eu quero cuidar da minha vida. Ele, se quisesse, que acordasse mais cedo, né? Enfim, a gente não sabe, né, todas as lutas que cada um dos nossos irmãos em humanidade está passando, enfrentando. Nós temos as nossas, todos nós, né? Mas todos nós temos. Então, assim, o irmão do caminho, o próximo, né, como Jesus ensinou lá na parábola, né, o próximo também tem problemas, né? E a gente precisa, né, se a gente quer mudar o mundo, isso que o Afonso estava dizendo, por onde a gente começa mesmo, né, Afonso? Pelo nosso coração, não é verdade? Então, assim, vamos começar logo, buscar, assim, quais escolhas, como fazer. Quem que era Santo Agostinho, né, que fazia aquela avaliação no travesseiro à noite? Então, assim, onde foi que eu errei, vamos dizer hoje? Onde foi que eu mais errei? Ou onde foi que eu acertei também? A gente precisa reconhecer, né, onde é que a gente tem melhorado para a gente não desistir. Né? Aquela história da cenourinha, tem que botar a cenourinha, mas se a cenourinha ficar longe demais, a gente desiste dela. É interessante você citar o exemplo de Santo Agostinho, porque ele também é uma das pessoas mais citadas dentro do repertório dos ícones da igreja, né? Porque nós temos a mãe de Santo Agostinho, era Santa Mônica, e ela passou 30 anos exatos orando para o despertamento do filho. Ele era uma pessoa que dissipava a fortuna, a saúde, não levava nada a sério, até que um determinado orador tocou o seu coração, na verdade ele amadureceu para o despertamento espiritual, e aí ele inicia um processo de retomada da sua própria consciência. Então ele cita essa estratégia que ele criava antes de dormir, fazer uma avaliação do que ele tinha feito de certo, de errado, para saber se no dia seguinte ele podia corrigir para melhor alguma coisa. Mas nós não podemos esquecer que ele durante muito tempo insistiu em ser dissipador de todos os convites da luz. Recursos, né? Recursos. E a gente tem também um outro exemplo maravilhoso, que é o próprio Paulo, né? Paulo de Tarso, que no início é um espírito valoroso como ele é. Ele, no entendimento da lei, que era o que ele conhecia até o momento, ele perseguiu muitos cristãos. Foi responsável por muitas mortes, né? Inclusive do Estevão, que era o cunhado dele na época, que ele não sabia. E aí depois ele conseguiu, né? Olha a grandiosidade desse espírito, conseguiu passar por cima de tudo isso, né? Né? A história de Paulo é uma coisa sensacional, né? Conseguiu passar por cima de tudo isso e se tornar o apóstolo dos gentios, né? Trazer tanta informação, né? Tanta luz para a humanidade. Olha que coisa maravilhosa. Então, assim, não são todos os espíritos que têm essa grandiosidade de Paulo, claro que não, mas assim, a possibilidade do crescimento, né, a possibilidade assim, da renovação, ela está sempre presente, é sempre uma oportunidade, é sempre válida, né, para cada um de nós, né, Afonso? Assim, por isso, né, você estava colocando, a gente precisa fazer essa revisão assim, diariamente. O caminho é esse, a gente precisa buscar, porque assim, a gente tem sofrido essa nossa cabeça durice, como o Leandro comentou, né, essa nossa insistência em seguir por esse caminho, não está dando certo. Então vamos modificar esses ingredientes para ver se a sopa melhora, né? Aqui no capítulo 5, eu gostaria de ressaltar um aspecto que faz parte da instrução dos espíritos, que é o bem sofrer e o mal sofrer. Nesse texto, nós vamos entender a necessidade de enxergarmos a razão das nossas dores. Elas têm uma causa, essa causa foi disparada pela nossa atitude, consequente ou inconsequentemente,
Mas quando entendemos que todas as dores que nos alcançam, elas têm origem numa ação irrefletida nossa, isso nos faz entender que se passarmos por ela como um degrau muito difícil de subir, nós vamos alcançar um novo patamar de entendimento. Então, é o que você estava comentando. Todos nós sofremos porque estamos em ação, em movimento. Nada na criação de Deus permanece estático. Tudo se transforma, se modifica. E nessa modificação, estamos aprendendo a lançar boas sementes, a fazer escolhas que elejam a nossa condição espiritual imortal e não as ilusões que o mundo ainda insiste em nos pregar com relação aos nossos míseros 5 sentidos, que são bem poucos e estreitos. Bem restritos. E tem um ponto também que é muito importante, né, Afonso, assim, não existe nem limite para o tamanho da falta, né, como foi citado, né, o caso do Paulo, né, olha que dificuldade, olha quantas coisas graves, né, que aconteceram, né, e nem tempo, nunca é tarde, né? Então, assim, independente do tamanho da nossa falha, da nossa falta, do nosso carnê, como eu costumo brincar, independente do tamanho do carnê, sempre é tempo, sempre dá para começar a reverter a tendência. E também, nem o tamanho da falta, o tamanho das culpas, né, vamos dizer assim, que a gente carrega no nosso coração, e nem o tempo. Sempre é tempo de ser feliz. Sempre, Jesus vai estar sempre de braços abertos para nos receber, feliz da vida quando a gente tomar a decisão. Nunca é tarde, né, para nós despertarmos, né? Jesus que sempre dizia, né, que ele fazia nova todas as coisas, e nós temos essa oportunidade, né? Basta nós querermos, né? Nós contamos sempre com o apoio, o concurso dos benfeitores espirituais, contamos sempre com o apoio dos nossos mentores espirituais, eles que estão sempre lá para nos ajudar, para nos auxiliar, estão de prontidão para nos intuir e nos guiarmos, né? A grande diferença, na verdade, é o quanto nós queremos isso, o quanto nós queremos eles próximos de nós, né? Eu sempre digo, né, para meus filhos ainda são crianças, mas eu digo para eles: você já conversou com o seu anjo da guarda hoje? Você nas suas orações pediu para ele te proteger? Pediu para ele te orientar? Né? E isso vale para nós também, né? O nosso mentor espiritual, ou anjo da guarda, como queiramos chamar, ele está sempre ali de prontidão. E ele pode nos ajudar, e irá nos ajudar nessa nossa transformação. Irá nos auxiliar a tomarmos as decisões corretas para que a gente possa reduzir as nossas aflições. Eles estão lá. Nós temos que fazer a nossa parte, cumprir um pouquinho da nossa meta, do nosso objetivo. Ô Leandro, tem uma história que eu gosto de lembrar que aconteceu com o Jerônimo Mendonça. O Jerônimo Mendonça era um expositor e escritor espírita da cidade de Tuiutaba, em Minas Gerais, e ele iniciou a sua carreira como jogador de futebol, tinha talento físico para isso, e um processo de artrite reumatoide foi avançando e limitando seus movimentos. Ele começou a usar muletas, depois cadeiras de roda, até que ele foi evoluindo para uma tetraplegia. Ele só tinha movimentos da cabeça. No final, ele foi advertido de que perderia também a visão, que ele lesse o máximo que ele pudesse, porque ele estava entrando em falência do nervo óptico. E ele é um exemplo de bem sofrer. Ele tinha consciência de que equívocos muito graves ele tinha cometido em outras encarnações, e ele adotou o bem sofrer. Ele falava com as pessoas a respeito do Evangelho, da sua
possibilidade de renovação, de crescimento, de transformação. E numa dessas oportunidades, ele nunca esteve sozinho, sempre rodeado de pessoas. Ele é visitado por um senhor que aparentava um desconforto muito grande emocional, e o Jerônimo pede para que as pessoas que estavam com ele vivia numa cama hospitalar, ele não podia levantar, e as pessoas o acompanhavam onde ele estivesse. Pediu para que saíssem e ele atendeu esse senhor sozinho. E esse senhor confessou a ele que não sabia exatamente por que ele estava lá, porque a vontade dele era de tirar a própria vida, que é um dos temas do capítulo 5, o suicídio, né? Que na visão da doutrina dos espíritos é um equívoco muito grande por dois motivos. Primeiro, porque a vida material e física não nos pertence. O corpo é patrimônio de Deus, nós não levamos conosco, ele permanece aqui. Então nós não temos direito de tirar uma coisa que não é nossa. E segundo, porque a vida não se interrompe com a morte da matéria. Então tudo aquilo que nós queremos que cesse com o suicídio, ela permanece ainda agudizado pelas dores do equívoco cometido. Então ele confessou ao Jerônimo que ele não sabia por quê, como é que ele tinha chegado até ali, mas que algumas pessoas tinham dito para ele que procurasse o Jerônimo porque ele era uma pessoa muito especial. E ele falou, mas o que está acontecendo? Então ele contou que ele morava na região central do Brasil, era casado, e ele encontrou a esposa traindo com um amigo. Enceguecido de dor, ele tomou de uma arma de fogo e matou os dois. E foi a julgamento, mas naquela época a justiça entendeu que ele estava no direito de defender a própria honra. Parece que era uma estratégia que existia, hoje não existe mais. E ele foi absolvido pelas leis materiais, humanas. Mas a sua consciência não apacentava, ele não se perdoava. E ele foi piorando cada vez mais, sabendo que ele tinha tirado a vida de duas pessoas, no calor da emoção. Então ele não via outra saída a não ser o autocídio. O Jerônimo falou com ele longamente, explicando que a vida não cessa com a morte do corpo e que ele deveria, para compensar essas vidas que ele tirou, que ele deveria devolver a vida às pessoas. Ele falou, mas como que eu posso fazer isso? E o Jerônimo orientou, olha, nós sabemos que muitas pessoas, quando cometem um equívoco e são condenadas, vão à prisão, ficam presos por um determinado período de tempo. E quando eles saem, eles encontram muita dificuldade em reintegrar-se à vida normal. Porque quando as pessoas sabem que eles foram presos, não concedem nem emprego, nem oportunidade. Elas são consideradas pessoas vivas, mortas. Então, o que ele poderia devolver à vida daquelas pessoas que, saindo da prisão, não encontram acolhimento, não encontram profissão, não encontram trabalho. E foi aí que nasceu uma organização fundada por esse senhor, que recebia os ex-detentos e dava profissão, treinamento, abrigo, e orientava a vida. Claro que nós entendemos que isso não resolveu a questão moral, consciencial, mas foi um grande motivador de equilíbrio e de paz, e que trouxe benefício a muitas pessoas naquela região do Centro-Oeste. Então eu acho interessante essa história, porque a doutrina dos Espíritos nos explica que não há erro tão grave que você cometa que não possa ser atenuado, minimizado, se não corrigido, mas pelo menos amenizado já nesta encarnação. E que nós deveremos usar toda a nossa capacidade,
na condução dessa reabilitação consciencial. É como o Chico disse, né, que se não dá para a gente mudar o início, né, dá para a gente mudar o final dessa história. Então o início já está lá, escrito na história. Então vamos mudar o final. E acho que agora nós vamos fazer uma pausa musical, não é isso? Isso. Depois dessa pequena introdução, nós vamos fazer a pausa musical e retornaremos com o capítulo 6, o Cristo Consolador. E pelo embalo a gente vai até as 3 da manhã. Mas tá uma delícia a conversa hoje, né? Vamos ouvir então Viagens nos Céus. Vamos lá. De Raiz Souza. Voltamos então à segunda hora do programa Momentos Espirituais, desta sexta-feira, 17 de agosto de 2019, na agradável companhia do Afonso, do João e do Guilherme e dos nossos queridos ouvintes. Vamos, depois dessa pequena introdução de 1 hora que a gente utilizou para chegar até o capítulo 6, vamos falar então sobre o Cristo Consolador. E eu vou trazer um trechinho aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30, para que a gente possa já iniciar também as nossas discussões sobre o tema. Que diz sobre o jugo leve: Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, para a gente começar aqui, a gente precisa entender um pouquinho, né? O que é o jugo? O que é jugo, né? Jugo é estar sob o domínio de algo ou de alguém. E quando nós pensamos no fardo de Jesus, que o fardo dele é leve, né? O que Jesus precisa, na verdade, para que ele possa nos ajudar, para que ele possa nos aliviar? Ele precisa de 2 coisas: que nós possamos seguir o seu amor, os seus ensinamentos de amor e de caridade. Só isso, né? Mas em nenhum momento Jesus nos diz que ele vai tirar o nosso fardo. Não, ele vai nos ajudar a carregar. Essa é a grande diferença desse ensinamento do Mestre. Então, meus amigos, eu gostaria de deixar para a nossa discussão, para que a gente possa iniciar sobre o capítulo 6, que, apesar, como eu tinha comentado no início, apesar de ser um capítulo curtinho, ele é muito lindo e traz muitos esclarecimentos para todos nós. Se os meus queridos amigos aqui presentes me permitirem, eu queria trazer uma mensagem aqui do nosso querido Emmanuel, no Pão Nosso, da lição 130. Então, aí a gente conversar em cima disso, que é muito lindo, né? Então, o Emmanuel, na lição 130 do Pão Nosso, ele diz assim, usando uma passagem de Mateus, né, que é exatamente essa aí, né, de 11:29, onde Jesus diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Essas são as palavras de Jesus. E Emmanuel discorre da seguinte forma: Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o Mestre. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É que o Mestre, no Vinde a mim,
espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações, e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Essa é a pergunta, né? E aí o Emmanuel conclui assim: para esses foram pronunciadas as santas palavras: vinde a mim, reservando-lhes o Evangelho, poderosa luz para a renovação indispensável. Que coisa maravilhosa, né, gente? Essa lição é muito linda, é muito impressionante como o papel que Jesus, né, olha a grandiosidade de Jesus, né, apesar das nossas culpas, dos nossos erros, dos nossos desvios, né? Ele está sempre lá de braços abertos, né, dizendo-nos: vinde a mim. Eu acho essa mensagem do Emmanuel toca num aspecto que me despertou bastante interesse e sensibilidade. O Cristo nos conhece muito antes da vinda dele ao nosso planeta. Ele nos pegou iniciantes da escalada evolutiva. Então, ele, como ninguém, ele conhece as nossas falhas e os nossos defeitos morais, os nossos maus hábitos. E mesmo assim ele mergulhou na carne e, sabedor da nossa deficiência, ele veio pessoalmente não escrever uma orientação, deixar uma carta para nós, mas ele veio viver na sua própria condição, viver o modelo e o exemplo que nós seguimos até hoje, ou procuramos seguir, ou deveríamos seguir, como diz o João, provando que se o conselho é importante na hora adequada, da forma correta, o exemplo é algo que arrasta. E ele deixou esse exemplo para nós. Ele viveu o exemplo e o modelo que ele nos legou. É o seu maior contribuição, a sua maior contribuição à sua própria vida. Os livros todos foram escritos pelos seguidores. Ele não escreveu nada. Ele se preocupou em demonstrar. É assim que nós precisamos viver. Amai-vos como eu vos amei, sem esperar retribuição. Escolher o amor. Ensinar pelo exemplo, né? Ensinar pelo exemplo. Escolher o amor e o caminho do bem e por ele trilhar. Quando foi o momento da crucificação, ele, antes de partir daquele ponto, ele diz ao Pai: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Demonstrando a nossa total imaturidade. E a sua serenidade em saber que nós estávamos naquela condição. Quando ele nos diz: vinde a mim, todos os que vos encontrais sobrecarregados, é algo que nos faz parar para refletir com muita cuidado, com muita contrição, porque o convite não é para que nós esperemos e aguardemos sentado a transformação. Ele nos convida à ação. Vinde. Vinde quer dizer, saia de onde você está e venha até onde eu estou. E é não uma atitude. E não é na igreja, não é no centro espírita, não é na sinagoga. O vinde a mim é: vem a mim através do cumprimento das leis de Deus. Exato.
Vinde a mim o exemplo. Ele disse, eu sou a porta através da qual se vai ao Pai. Né? Por quê? É este exemplo e modelo que ele deixou de amor e de caridade, de fraternidade. Aquele que quiser ser o maior, seja o que serve. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Se ele, na sua condição de espírito crístico, responsável pelo nosso planeta, pela nossa humanidade, não veio para ser servido, nós ainda estamos querendo e desejando sermos servidos? Vinde a mim quer dizer, saia do ponto de fascinação em que nos encontramos. Na mensagem que o João acaba de ler, do Emmanuel, ele diz, onde estão os aflitos que optam por deixar a aflição e seguem indo em direção a Jesus? Enquanto nós ainda nos deleitamos com os nossos maus hábitos, com os nossos equívocos, com os nossos desvios de conduta e de caráter, nós ainda estamos em processo de transformação. Como se fôssemos um processo químico que ainda não esgotou as trocas necessárias para encerrar a reação. Enquanto ainda nos polarizarmos pelo desequilíbrio, pela dor, pela sombra, pelo defeito, pelo equívoco, pelo avesso, nós ainda estamos precisando da nossa colaboradora mais importante no processo da evolução, que é a irmã dor. Essa irmã vem nos despertar dos equívocos e transtornos que ainda existem dentro de nós. Quando nos cansarmos dela, quando a dor nos fizer esgotar as nossas curiosidades equivocadas, aí nós nos dirigiremos ao grande farol da humanidade, ao sol espiritual que representa o Mestre Jesus. Porque ao nos dirigirmos a Ele, estaremos aceitando a submissão ao seu fardo, ao seu jugo, que é a observação da lei universal do amor. Quando nós nos inscrevermos nas legiões do amor e passarmos a agir por amor, sem esperar nenhuma retribuição. Notem bem, essa situação, essa condição é importante, porque nós vivemos medindo os nossos amores, né? Os cônjuges, os casais, os parentes, até os irmãos. Assim, a gente ama desde que... João, você está me amando menos do que eu amo você. Então você está em dívida comigo de amor. E nós ficamos nos comparando dessa forma. Você não me ama mais, eu não posso continuar assim. O que eu vou fazer com 75 anos de amor que eu te dediquei e agora eu descubro que você nunca me amou? Não é? Quantas histórias dessa viraram música, filme, motivo de conversa, quando na verdade... Ou tragédia, né? Muitas tragédias que originaram outras histórias doloridas. O que nós precisamos, em verdade, é aprender a optar pelo amor. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quer dizer, o coração que se torna humilde, ele não se arroga, ele não espera dominar o outro. Se eu amo uma pessoa verdadeiramente e essa pessoa encontra a felicidade na companhia de outra pessoa, eu renuncio ao prazer de tê-la próximo de mim para que ela possa investir na sua alegria e felicidade junto a outra pessoa. Quantos de nós temos condição de fazer isso? Nós temos dificuldade de fazer isso com os nossos filhos, né? Quando os nossos filhos arrumam parcerias para desenvolver as suas tarefas na vida, nós ficamos enciumados. Enciumados. E, se eu não me engano, acho que é no Consolador, né, que cita que a forma
mais desprendida, assim, de amor, né? É a amizade, é aquela amizade verdadeira, né? Porque, assim, não aquela amizade ciumenta que, né? Que quer prender, quer manter ali do lado, debaixo das asas, mas aquela amizade, por exemplo, quando a gente tem um grande amigo, a gente fica super feliz quando ele está fazendo uma coisa boa, quando ele consegue, quando ele vence uma dificuldade, não é verdade? E aquele amigo, aquela amizade desprendida, né? Agora, às vezes, né, é muito usado pelo comércio, né, o amor de mãe, né, às vezes muito possessivo, um monte de coisa, o amor, né, esse amor eros, né, quer dizer, que acaba se desviando. Mas o amor, assim, da verdadeira amizade, se eu não me engano é no Consolador que traz essa passagem. E realmente, né, tem amigos que a gente não vê por anos, na verdade. Mas assim, aquele carinho, né, aquela lembrança gostosa que lembra de alguma passagem, de alguma conversa, né, de alguma caminhada, de algumas vezes, por exemplo, um passeio de bicicleta, sabe? Uma coisa às vezes simples, né? E a gente, só de lembrar daquela pessoa, até a gente se emociona, né? Porque é um amor assim desprendido, a gente quer só o bem, a gente só gosta da companhia, só gosta de ter a oportunidade de falar e de ouvir, né? E de se encontrar e às vezes caminhar por vários minutos sem às vezes dizer nenhuma palavra, mas a presença, né, vamos dizer, já nos satisfaz. Olha aqui, né, que sublimidade de sentimento, assim, não, Afonso? Somos nós nos exercitando na matéria do amor. Acho que você trouxe o exemplo mais digno, que é o amor da amizade verdadeira, né, sem interesse. Porque às vezes nós somos amigos de pessoas que são completamente diferentes da nossa própria formação. São pessoas que militam em outras searas, né, que não partilham dos mesmos objetivos que nós, mas pelas quais nós sentimos amizade, respeito, amor, carinho. E por essas pessoas, nós às vezes somos capazes de verdadeiros atos de renúncia, de demonstração de apreço, de acompanhar algumas dores e dificuldades, porque os amigos nós os encontramos nos momentos difíceis. Demonstrações assim de elevação espiritual mesmo, né? Sim, em algumas situações. De desprendimento, de renúncia. De renúncia, exatamente. Então, eu já ouvi algumas pessoas falar, eu não gosto de hospital nem de velório. Eu estou para conhecer alguém que goste dos dois, né? Mas ninguém gosta. São momentos e locais de dor, de dificuldade, de separação, de provação. Mas nós fazemos questão de ir a esses locais para prestar solidariedade àqueles que amamos. Muitas vezes não temos nem palavras para demonstrar apreço. A nossa simples presença já é sentida pelo outro como eu sei que eu conto com você. É aquele olhar, né? Muitas vezes, às vezes, só um olhar, só um abraço, né? Já é o suficiente para resgatar, recarregar as baterias de quem está passando por momentos difíceis, né? Então, Sim. assim, a gente chega, leva aquela presença e fala assim, nossa, que bom que você veio. Só isso. Só isso. E são esses amigos que às vezes nós nem cobramos. O João falou uma coisa que é muito verdade. Nós ficamos anos sem ver alguns amigos. E quando encontramos, nós não cobramos dele, né? Você não aparece, seu cachorro, você sumiu. Não, é engraçado assim, a gente fica anos sem ver e quando se encontra fala assim, nossa, parece que a gente não ficou longe. Retoma na mesma página, né? Exatamente, só tinha dado uma ligeira congelada por algum período que não interessa quanto, sim, mas assim, retoma exatamente na mesma, na linha seguinte. Flui de tal maneira assim, é tão... Não, eu estava comentando que flui de tal maneira, quando a amizade ela é pura, ela é verdadeira, é o que o João comentou. Você pode ficar anos sem se ver. A partir do momento que há um encontro, né, a coisa ela flui de tal maneira assim que é suave, né, e não tem cobrança.
Muito pelo contrário, tem um entendimento e uma compreensão de que aquele distanciamento se fez necessário por N razões, ou por motivos até que são desconhecidos de um e do outro. Sim. Não, quer falar assim, não nos esqueçamos que o chamado de Jesus vai muito além disso que a gente está falando, porque amar os amigos com ou sem cobrança é fácil, né? Ele vai bem além disso, ele fala, ame os seus inimigos. Vá no velório da filha do seu inimigo. Vá no hospital quando o seu inimigo estiver doente para oferecer apoio. Essa a gente vai ter que encarnar bastante, né? Então, o Guilherme, aí eu lembro daquela passagem lá do Haroldo, quando ele disse assim, que nós somos imortais. Mas aqueles que nós não gostamos também são imortais. Então, assim, eu achei muito legal essa colocação. Assim, a hora que ele pegou, ele preparou todo um terreno para falar assim, nós somos imortais. Eu falei, nossa, é verdade, eu sou imortal, né? Mas aí ele falou, mas eu tenho outra coisa para dizer. Aqueles que nós não gostamos também são imortais. Então, assim, nós temos simplesmente, Guilherme, que transformar esses que nós não gostamos em seres que nós gostamos. E aí acabou, né, o problema. E aí, esse é o ponto que Jesus fala para nós, assim, para nós nos amarmos, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Ele falou, o resumo da ópera é só isso aí, né? Então, assim, a gente precisa transformar essa questão. A hora que a gente se libertar desse negócio, ele não faz parte da minha família, não tem uns negócios assim? Não faz parte da minha família, igual o Afonso estava comentando aqui. Não é da mesma cultura, não tem os mesmos princípios, nós e eles, da mesma cor, da mesma raça, cor do sangue azul. Para. Torce pro Palmeiras. Se torce pro Palmeiras, pro Corinthians, não sei o que, o Flamengo, né, no meu caso lá antigamente, eu já nem sei nada de futebol mais. Mas enfim, mas tudo bem, né? Então, assim, quando a gente conseguir, e segundo Jesus falou que a gente ia conseguir. E se Jesus falou, eu acredito. Entendeu? Assim, se ele falou, eu acredito profundamente, piamente. E aí eu gosto de lembrar de uma frase do Divaldo Franco que ele fala assim: quem conhece a Jesus nunca mais será o mesmo. E aí quando ele fala assim, o conhecer é conhecer os ensinamentos de Jesus, conhecer o evangelho que o mestre nos deixou, né? Nunca mais será o mesmo. Isso daí para mim assim é muito tocante, né? E aí quando a gente começa a pensar nisso tudo, eu até vi uma pesquisa que estava dizendo que aqueles que sofrem de depressão, na grande maioria dos casos, e aí assim os números são expressivos, eu não me recordo do número agora, são aqueles que não praticaram ou não têm o hábito de praticar a caridade. Você acredita nisso? Eu já vi isso aí também. Aí vem a explicação. O ser humano, ele foi criado para amar, para praticar a caridade. E quando ele não o faz, ele sente essa falta no seu interior, no seu consciente ou no seu subconsciente. Por isso, muitos casos de depressão são oriundos dessa falta de amor e de caridade. E assim, quem já teve oportunidade ou quem não teve oportunidade, né, de fazer alguma coisa para alguém que necessita, né? E que prazer, né, que vem assim no coração a hora que a gente consegue passar por cima das dificuldades que nós mesmos, das barreiras que nós mesmos colocamos, né? E quando a gente consegue, né, com a ajuda, né, dos bons espíritos, né, a gente consegue passar por cima dos nossos preconceitos, das nossas barreiras e tudo mais, e vai lá e consegue ajudar alguém de alguma forma, né? Não necessariamente, sei lá, com coisas materiais, financeiras, coisas do gênero assim, independente. Mas a hora que alguém é beneficiado vamos dizer, em função de um desapego da nossa parte, aquilo nos traz um prazer realmente tão grande, né? Uma satisfação, né, Leandro? Não é, Afonso e Guilherme? E ouvintes também, né? Quer dizer, a gente sente uma felicidade, uma coisa assim sensacional,
né? A gente se realiza, é isso que você acabou de dizer, né, Leandro? Vem uma realização, uma satisfação, né, que nos traz aquele sentimento de dever cumprido, de amor. É essa extensão, né, Guilherme, que a gente estava acabando de falar, por exemplo, de a gente passar a amar, né, de uma forma assim, sem distinção de nada, todos, né, conforme Jesus nos ensinou. E um exemplo, desculpa, Afonso, o Afonso quer falar uma coisa mais rapidinho, é o seguinte. Por exemplo, nos trabalhos, né, de atendimento espiritual, né, que acontece, que é no nosso caso aqui, às quintas-feiras, né, quando a gente vai atender algum espírito, irmão nosso que chega para ser atendido, a gente não conhece, né, e trata com carinho, com amor, e assim, são atendidos, são encaminhados, né. Então, assim, a gente precisa exercitar esse amor que a gente exercita em reuniões como essas, em toda a humanidade, né? E quando a gente conseguir chegar lá, né, aí, pronto, cumpriu-se aí a profecia de Jesus. Eu acredito que nós não alcancemos os nossos objetivos todos de uma vez. Nós vamos gradualmente nos transferindo de um estágio para o outro, com frentes mais avançadas e outras mais recuadas. Então, nós estávamos comentando a respeito do amor, da amizade. E estes são casos em que nós já estamos avançados, já temos entendimento, já não cobramos do outro, já não precisamos, nesta reencarnação, que é típica da nossa faixa evolutiva, estarmos próximos. Nós podemos nos dar ao luxo de nos encontrar eventualmente, mas são faróis balizadores de nossos objetivos futuros. Os amigos são conquistas avançadas. Os de casa, os da convivência diária, são aqueles que precisamos transformar porque ainda temos pendências a resolver. Dívidas, né? Dívidas morais. Então, aprendemos que não se avança de uma hora para outra. Todos os processos são graduais, são difusos, não é? E assim vamos caminhando. Na Instrução dos Espíritos, do capítulo 6, uma das mensagens assinada pelo Espírito de Verdade, datada de 1861, em Paris. E uma frase eu gostaria de citar, ele diz assim: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Então, aqui ele consegue reduzir, sintetizar os nossos objetivos superiores, né? Então, nós ainda temos fardos para carregar, ainda vamos colher frutos amargos das nossas atitudes equivocadas de hoje e de ontem. Mas, se conseguirmos, carregando os nossos fardos, assistir os que estão a caminho conosco, já seremos considerados irmãos bem-amados do Espírito de Verdade, que representa o nosso objetivo superior. É uma tarefa que exige de nós apenas e tão somente a nossa conscientização naquele famoso Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Precisamos conhecer e agir no bem e no amor. Muito bem, Afonso, eu tinha exatamente lido esse texto aí, exatamente, que agora você foi antes de mim ali, não vale, assim não vale, você está descobrindo o que eu ia falar, pô. Então, eu estava até relendo aqui antes disso, mas aí você comentou, ótimo, que bom, economizou. Mas assim,
Essa questão da gente, apesar das nossas dificuldades, vamos dizer, dos nossos fardos a serem transportados, da nossa cruz, né, ser levada, como Jesus nos sugeriu gentilmente, que a gente tomasse a cruz, né, e seguisse os passos dele, né? E além disso, para a gente poder já ir também amparando o irmão do caminho. É um exercício de elevação espiritual muito grande, né? E a gente precisa refletir. A gente já não é tempo, né? Da gente já está passando a hora da gente melhorar, né, Afonso? Não, pelo amor de Deus, quanto tempo? Desde aquela época lá, Jesus veio aqui 2000 anos, cara. Já falou um monte de coisa e tal, e a gente ficou no embromation aí esse tempo todo. Puxa a religião pra cá, faz pra lá, faz cruzada daqui, corta a cabeça dali, faz isso, faz aquilo, escraviza, trai. Gente, e agora olha a clareza das informações que está chegando até o nosso, né, a nossa mente, né, até o nosso espírito. Agora não temos mais desculpa, né? E assim, a gente precisa tomar essa decisão política, simplesmente começar a fazer essa questão de avaliar as 100 decisões, centenas de decisões que a gente faz todo dia, toma todo dia. Como o Afonso muito bem disse, assim, a gente não vai conseguir resolver todas as nossas más tendências de uma hora para outra. Mas a gente precisa começar, né? Assim, não dá, né, pessoal? Não dá mais para a gente ficar empurrando com a barriga esse negócio. E aí depois chega lá na hora que a gente retornar lá pro plano espiritual, a única certeza que a gente tem é não é. O resto nada é certo, mas que a gente vai voltar pro plano espiritual, isso é certo. Vai. E quanto mais conhecimento nós adquirimos, maior a nossa responsabilidade sobre os nossos atos. Maior, né, a resposta. Tem os bônus horas aí que você falou, tal, de ir, de fazer isso, fazer aquilo, de ajudar aqui, mas por outro lado também, as pisadas de bola aqui, né, descontam pontos, mais pontos, né? O que você faz escondido, Deus está vendo. Né? Exatamente. Então, a gente precisa... O Guilherme que gosta dessa história. Que fala, o que você faz escondido, Deus está vendo, né? Inclusive quando eu apago a mensagem do WhatsApp, fala, Deus viu que você tinha escrito aí. Mas enfim, a gente precisa aproveitar, fazer aquela história sempre que, sei lá, tem já alguns meses eu tenho feito essa reflexão assim, nos meus passeios com o meu cachorro lá, a gente vai refletindo, tal, olhando para as estrelas lá, e pensando assim, nossa, quanto recurso tem sido, né? Deus tem investido em mim, meu Deus do céu. Aí a hora que eu chegar lá com o meu mentor lá, meu anjo da guarda, lá puxa aquela listinha lá, fala, João, vamos dar uma olhada aqui, o que você conseguiu fazer nessa sua breve romagem pela terra lá, com um monte, quantas vezes você leu o Evangelho? Quantos livros de André Luiz você tinha lá? Quantas lições de Emmanuel você postou lá nas quintas-feiras para o pessoal, para todo mundo ler? E você nada, não modificou o seu coração? Você ainda continua esse trabalhador meia boca aí que você ainda é? Quando é que você vai melhorar, né? Então a gente precisa pensar, refletir nisso, né, Afonso? De verdade, né? Isso me faz lembrar do livro Há 2000 anos, né? De Emmanuel, psicografado pelo Chico, aquele diálogo entre Públio Lentulus, né, o senador Públio Lentulus e Jesus, aqueles poucos minutos que eles tiveram frente a frente, né? Eu lembro do final das palavras de Jesus, fala assim para ele: você me seguir ou não, vai depender do teu querer. Mas se não for agora, será daqui a alguns séculos ou milênios. Mas que um dia você vai me seguir, você vai. Né? Resumindo, foi essa conversa, né? E é mais ou menos isso que está acontecendo com a gente, né? A gente, né, tentando se melhorar, foi como o João comentou, né? Vamos desencarnar e certamente iremos. E quando chegarmos lá no mundo espiritual, estaremos com os nossos mentores. E aí?
que nós estamos devendo, né? E aí não tem jeito. Se a gente não seguir o Mestre de todo o nosso coração, seguir os ensinamentos dele, nós não conseguiremos. Não conseguiremos. Enfim, para que a gente possa também refletir, né? Tem sempre aquela história do barquinho, né? Nossa vida, ela é um barquinho, ela é um barco. E Jesus é que está no comando, né? Nós temos é que confiar, né? Quando nos momentos que nós tivermos o mar revolto, né? Para a gente ter a certeza de que a gente não está sozinho, de que Jesus está sempre com a gente, está sempre nos guiando, nos orientando. Nós precisamos deixar Jesus entrar em nossa vida, né? Tem aquele livro A Cabana, do William Young, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. É um best-seller nos Estados Unidos, vendeu mais de 10 milhões de cópias. Ele se tornou também um filme, né? Recomendo, assistam. Não confundam, porque tem 2 filmes que se chamam A Cabana. Um deles é de terror, não assistam. É o outro. E tem um diálogo do personagem central do filme com Jesus, e ele pergunta, né, para Jesus sobre o fato de Jesus ter aceitado ser crucificado, né, a paixão de Cristo pela humanidade, né, e se Jesus faria aquilo de novo, né. E Jesus respondeu para esse personagem e falou: olha, eu não só faria, como se fosse para salvar um único homem, eu faria o mesmo, aceitaria passar por tudo que eu passei, não só para salvar a humanidade, mas um único homem, né? E aí a gente lembra do diálogo de Jesus com Pedro, né? Quando ele pergunta para Pedro 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas, né? E então nós somos ovelhas de Jesus. Jesus jamais vai nos abandonar, né? Ele jamais vai nos abandonar. Nós temos que prestar atenção na voz dele quando ele nos chama, né? Mesmo que seja um puxão de orelha, né? E nós sabemos como esses puxões de orelhas vêm, né? Vêm através das aflições, para que a gente possa voltar no caminho reto e agradável, né? Aos olhos de Jesus, aos olhos de Deus. Eu acho que nós precisamos nos conscientizar, nos determinar, agir no bem e escolher a luz. Nós já tentamos todos os atalhos, já experimentamos todas as alternativas. E agora o que nos resta é a atitude de retomar a nossa caminhada de forma reta, passando pela porta estreita. Porque da porta larga e das facilidades do mundo, nós acredito que possamos dar aula. Já conhecemos todas. Agora precisamos nos disciplinar, mas de uma maneira voluntária. O interessante é que a luz, ela não nos impõe nem nos pressiona. Ela nos convida e nos aguarda. O que nos faz apertar o passo é a nossa própria desgaste, o nosso próprio desgaste, né? Porque nós desgastamos as ilusões que adotamos e elas vão se dissolvendo aos poucos aos nossos próprios olhos. E aí aquela sensação ruim de que desperdiçamos algumas oportunidades. Mas a misericórdia é tão magnânima que nos dá sempre renovadas oportunidades. Todos os dias nós temos um período de 24 horas novo. Nós acordamos pela manhã e temos a oportunidade de retomar a nossa vida, de retomar a nossa condição, de iniciar um processo novo. E esses processos todos, eles ocorrem dentro de nós. Então não exigem nenhum recurso material, só a boa vontade. Que sejamos nós então imbuídos dessa boa vontade, né? Para que nós possamos retomar a direção do rumo do Cristo, que é o nosso objetivo final. Bom, meus amigos,
estamos chegando então ao final do nosso programa de hoje. E foi bom, né? Foi gostoso, bate-papo bastante agradável. Sentimos a falta do nosso âncora Marcelo, mas ele está em merecidas férias, né, Marcelo? Aproveite. E eu quero deixar a todos os nossos ouvintes aqui um grande abraço, desejando a todos um excelente final de semana, de muita paz, de muito amor, de muita reflexão. E não se esqueçam das orações, das preces, mantenham em dia, façam sempre o Evangelho com a família, ou mesmo sozinhos, aqueles que moram sozinhos, né? Os benfeitores estão sempre à espera do nosso chamado para que eles possam nos ajudar. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Afonso, suas despedidas? Eu desejo uma boa noite a todos os nossos ouvintes, aos nossos amigos que não puderam estar aqui conosco nessa noite, recebam o nosso abraço fraterno e o nosso desejo de que na próxima semana possamos nos reunir novamente com o mesmo objetivo, nesse mesmo horário. Um abraço a todos. Querido João. Muito obrigado, amigos queridos, pela oportunidade. Agradeço a Deus, aos espíritos amigos, pela oportunidade de estarmos aqui, de nos abraçarem com tanto carinho, né, para a gente poder estar participando dessas discussões no bom sentido. Com muito carinho, né, a gente sente transbordar de cada um dos comentários aqui, muito amor, muito carinho, muita dedicação. E desejo aí para todos nós, todos os ouvintes, que a gente consiga superar as nossas dificuldades, as nossas barreiras, né, e refletir verdadeiramente sobre os ensinamentos de Jesus e aplicá-los no nosso dia a dia, né? A gente estava brincando em alguma situação, né? Brincando a gente fala o que a gente precisa falar, né? E a gente realmente aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, né? Na nossa condução, enfim. Nas nossas pequeninas ações, nas nossas centenas de decisões diárias, a gente colocar a gente perguntar assim, como é que Jesus faria nessa situação, né? E aí vamos tentar. Não, a gente não vai conseguir fazer em todas as vezes, mas vamos ver o máximo possível que a gente conseguir fazer como Jesus, ou próximo de como Jesus faria, já está ótimo. Então, que Deus abençoe a todos nós e fiquem com Deus. Guilherme. Então é isso, ser o último é uma bênção, porque faço de todas as minhas